Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você que chegou aí, você não chegou, não caiu de paraquedas. O Senhor marcou esse momento para falar com você. E eu vou estar lendo um versículo em Salmos 95, do 1 ao 11, né, do início ao fim, que diz assim: Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graça. Cantemos alegres hinos de louvor, pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que ele fez e também sobre a terra que ele mesmo formou. Venham, fiquem de joelhos e o adoremos, o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que ele guia. Nós somos o rebanho do qual ele cuida. Escutem hoje o que ele nos diz. Não sejam teimosos, como os seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em massa no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivesse visto o que eu havia feito por eles. Durante 40 anos aquele povo me irritou. Então eu disse: que gente de coração perverso. Eles não querem obedecer os meus mandamentos. Fiquei irado e fiz este juramento: vocês nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Amém. O que Deus quer dizer, né, com essa passagem? Que fica bem claro aqui, quando fala aqui na parte que o Senhor, ele fez o mar, que ele fez a terra, e ele fala aqui também que ele é o nosso Deus, que nós somos o povo que ele guia, nós somos os rebanhos do qual ele cuida. Então, independente da circunstância, o que for, né, a gente tem que aprender a descansar no Senhor, né, a confiar no Senhor, porque ele cuida de nós, ele cuida, nós somos o rebanho dele, nós somos os filhos que ele criou. Se ele cuida dos pássaros, cuida das flores, imagine de nós, que ele foi capaz de dar o único filho dele em nosso favor, ali na cruz do Calvário, e nós nem merecíamos, e ele assim mesmo deu, para que nós fôssemos salvos. Então, independente da circunstância que for, não é sobre nós, é sobre ele, é sobre o que ele quer fazer de nós. A gente vai passar por várias circunstâncias, por vários momentos, mas Deus está forjando o nosso caráter, Deus está nos preparando para que no momento certo ele venha nos usar. Muitas das vezes a gente tá passando por muita coisa, a gente não sabe. Ai, nossa, por que eu tô passando por esse aperto? Nossa, eu nunca passei por uma dificuldade financeira assim na vida. Mas muitas das vezes Deus quer nos ensinar a ser dependente, a depender dele, a confiar nele, a descansar nele. Porque muitas das vezes a gente começa a querer a distanciar e achar que a gente é demais, que eu dou conta sozinho, não, isso aí eu tiro de letra. Mas Deus, ele quer nos mostrar que nós não somos nada e que nós devemos depender dele, porque é dele, é ele que cuida, é ele que zela, é ele que olha, é ele que guarda. Não é nós, não depende de nós, nada depende de nós. Como eu falei no vídeo de ontem, a gente não consegue acrescentar um minuto sequer a mais. Então, como a gente, muitas das vezes, a gente fica preocupado,
a gente fica, ai, nossa, mas eu tenho que pagar tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Mas a palavra de Deus fala que a gente deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se você tá buscando, se você tá fazendo a vontade de Deus, e você tá ali correndo atrás, crendo e confiando em Deus, você pode ter certeza que Deus, ele jamais vai desamparar. Jamais ele vai nos desamparar. Porque ele nos criou, nós somos o povo dele, o povo que ele cuida, nós somos o rebanho dele. Então descansa o seu coração, descansa no Senhor, descansa no Senhor, porque se for da vontade dele, ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Amém? Que você possa ter um dia abençoado, que Deus possa estar com você, que Deus possa guardar você e a sua família, e que se você tá se sentindo às vezes distante de Deus, se você às vezes está sentindo que as circunstâncias estão difíceis, eu te convido, faz um jejum ali de 3 dias e busca a direção do Senhor. Busca a direção do Senhor, porque na palavra de Deus fala que aquele que busca, acha, e aquele que pede, recebe. Então, se você tem buscado o Senhor, e muitas das vezes você tem sentido que Deus não está falando com você, que você não está ouvindo a voz de Deus, você precisa estar sensível para entender, porque Deus, ele é espírito, então ele vai falar em espírito, ele vai falar no seu coração. Pode ser que às vezes sim, ele vai falar numa voz audível, sim, eu creio nisso, mas ele fala no nosso coração. Então você tem que estar com o coração sensível para entender a voz de Deus, porque Deus, às vezes você ouve as coisas e fala, não, isso é Satanás que tá falando, e não é. É Deus que tá falando com você. Muitas das vezes é a sua voz e a voz de Deus. E a gente, às vezes, fica em guerra com a gente mesmo, sem entender o que tá acontecendo. Mas aí a gente fala, ai, Deus não fala comigo. Deus fala. Mas, infelizmente, às vezes a gente tá tão distante, tão cheio de tanta coisa, cheio de tanta comparação desse mundo que a internet hoje em dia traz, que as redes sociais, que Instagram traz. Então tira um tempo de consagração, Senhor, tira um tempo para você estar com Deus, a sós com Deus, para que ele venha a quebrantar o seu coração, para que ele venha gerar sensibilidade em você, para que você venha ver Deus, para que você venha sentir Deus nos pequenos detalhes, nas coisas pequenas, para que você venha ser grato, para que você venha agradecer a Deus. Porque quanto mais você agradecer, mais ele vai fazer. Porque na palavra de Deus fala que a gente tem que crer, a gente tem que ter fé. Fé é o quê? É crer naquilo que ainda não aconteceu, mas agradecer, vendo, já imaginando o que aconteceu, que aí sim vai ser feito. Então, busca. Quanto mais você buscar, quanto mais você se achegar a Deus, mais ele vai se achegar a você. Então, que você busque, que você possa sentir esse desejo, essa sede, essa vontade de estar na presença de Deus, de fazer a vontade de Deus. Fala que nos últimos tempos o amor iria se esfriar, o amor de muitos, mas não vai ser o amor de todos. Então que você possa ser esse amor, que você possa ser essa chama acesa, que você possa ser o farol dessa geração, para que nós venhamos levar essas pessoas para Deus, porque o mundo tá tão carente, o mundo precisa tanto de pessoas que traz uma palavra, uma ajuda, uma palavra de Deus, uma palavra de amor, que demonstra amor, que olha para as pessoas com amor ao invés de julgamento. Então que nesses dias nós possamos ser essa pessoa, que nós possamos ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque Ele é espírito e Ele importa que nós o adoremos em espírito. Então não deixa a circunstância, o medo, o que for te afastar de Deus, mas que você possa permanecer firme, que Deus possa te dar força, que Deus possa te dar sabedoria, que Deus possa guiar os seus passos, que Deus possa te dar estratégias nesses dias,
que Ele possa estar com você e que você venha ter a sede de buscar Ele, de estar na presença dEle, de quanto mais você buscar, quanto mais você estiver na presença dEle, mais Ele vai se manifestar para você, mais você vai conhecer Ele. Não queira viver de milagres que os outros contam, mas queiram ter os seus próprios milagres com Deus. Que nós nesses dias nós tenhamos as nossas próprias experiências com Deus. Em nome de Jesus. Que nós venhamos a ser os testemunhos vivos, os sacrifícios vivos para Deus. Porque um jejum, você ele tirar 3 dias, às vezes só num líquido, ou mais dias, 24 horas, 48 horas, 72 horas, 7 dias, não é nada diante do sacrifício que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Então, que nós possamos ter o coração sensível para ouvir, para viver a direção do Senhor. Porque Deus, ele vai usar um vídeo, Deus, ele vai usar uma pessoa, Deus, ele vai usar a circunstância para falar com você. Então, tenha o coração sensível para entender a direção do Espírito Santo. E ouça e entenda o que Ele quer fazer na sua vida nesses dias. Amém? Fiquem na paz do Senhor.